Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso primeiro Ampcast em muito tempo de gravação. Olha, faz tempo que a gente gravou, hein, gente? Esse último Ampcast, acho que foi em 2019, se eu não me engano. E a gente está começando aqui, ó, ano novo, jeito novo de ver as coisas, jeito novo de viver as coisas. A gente está no meio de uma pandemia, né? E nada mais justo do que a gente gravar esse Ampcast via Zoom. Esse primeiro Ampcast via Zoom, primeiro Ampcast de 2021, dessa nova temporada. Pode crer que vai vir episódios sensacionais aí. E para a gente começar, eu tô aqui com todos esses convidados super especiais. Vou mostrar aqui para vocês. Estamos com o nosso pastor Daniel. Fala aí, Dani. Fala, galera. Que alegria voltarmos com o Ampcast via Zoom, áudio, vídeo, com um assunto para lá de relevante no meio da pandemia. Vai ser sensacional. Da hora, da hora. Estamos também aqui com a Camila, apresentadora desse Ampcast aqui. Eu tô só fazendo as honras de abrir, mas diz aí um oi, Camila. Fala, galera. Meu primeiro Ampcast da vida, então vai ser muito legal essa experiência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Da hora, já tá sendo. E para acompanhar a gente nesse episódio especial, estamos aqui com duas pessoas que vão contar um pouco sobre como elas têm impactado e sido impactadas através da sua profissão, através do que eles têm feito na sua vida profissional. Primeiro, Carol Tambellini. Diz aí um oi, Carol. Olá! É muito bom estar aqui, gente. Legal, Carol. Muito bom ter você com a gente. E também o Vitinho, o grande Vitinho Kurunski. Fala aí, Vitinho. Olá, pessoal. Prazer estar participando do Ampcast. Privilégio mesmo. Nunca participei de um podcast antes. Experiência nova aí, inusitada. Bastante contente de participar. Então, para começar, antes de tudo, assim, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês, sobre o que vocês fazem, o que vocês comem, como vocês vivem, mais ou menos naquela vibe do Globo Repórter, né? Começando pela Carol. Vai aí, Carol. Bom, eu sou psicóloga, né? Me formei em 2017 pela UEL. E, bom, o que eu como? Como muito doce. Ai, brincadeira. Fala o que você faz, assim, como que é a sua rotina? Como que é o seu dia? Meu dia durante a semana. É trabalhar. Então, eu tô trabalhando, né, como psicóloga lá no Instituto Esperança e também na minha clínica. Legal. Então, o Instituto Esperança, ele é o quê? Você pode falar assim rapidinho o que é o Instituto Esperança pra gente? Claro. Bom, o Instituto Esperança, né, para quem não conhece, inclusive, é uma instituição lá da nossa igreja e onde se concentram os trabalhos, os projetos, os atendimentos sociais. Lá tem... Isso acontece através das cestas básicas, de doação de roupas, às vezes móveis, tem o projeto Construir, tem o projeto Rafura, tem os cursos profissionalizantes e tem o Centro de Aconselhamento e Ajuda, que é daí onde eu estou trabalhando de verdade, é onde estou Legal. Mais relacionada. Que é o CAA, é isso mesmo? O CAA, acertei? Isso aí. Né? Porque certinho. Centro de Aconselhamento e Ajuda, né? São CAA. Ó, tá vendo, gente? Exatamente. Sou inteligente. Legal, Carol. Então, a sua profissão é psicóloga, é isso, psicóloga. né? Uhum. Legal. Você tem alguma especialidade, alguma especialização, alguma linha dentro da sua profissão? Sim. Recentemente eu terminei uma pós em especialização em terapia analítico-comportamental, que é a abordagem que eu sigo dentro da psicologia, nos meus atendimentos. Mas, para quem está atendido, não muda tanto, né? Tipo, é mais a forma realmente de enxergar as técnicas que são usadas, enfim. Muito legal. Assim. Sensacional. Beleza. E você, Vitinho, conta pra gente. Fala um pouquinho sobre o seu dia a dia, a sua profissão. Conta um pouquinho sobre você. Bom, então, meu nome é Vitor. Tenho 28 anos, eu sou coordenador voluntário do projeto Porta de Esperança. Como profissão, eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma pós-graduação em traumato-ortopedia, então eu atendo mais pacientes com queixas ortopédicas. Atualmente estou fazendo também uma outra pós, né, uma pós-graduação em ergonomia,
porque eu tenho a intenção, né, de ir para essa área em relação à saúde do trabalhador, em relação à segurança, o bem-estar do trabalhador. Então, eu estou fazendo essa pós-graduação. Bom, eu moro, então, com os meus pais, né, o seu Cido e a dona Sônia, e o meu irmão, o William, né. A gente come comida normal aqui em casa, arroz, feijão, e salada e carne. Eu namoro a Elis, queria só Manda um beijo, pode mandar um beijo. É que hoje... Mandar um beijo, isso. É que hoje é dia 11/5, né, e a gente está completando aniversário de namoro, então... Dia da gravação, mandar um beijo pra ela. Coisa mais fofa. Parabéns. Não aniversário, casal. perdão. Na verdade, mais um mês, né? Um messário aí. Mesversário. Mesversário, isso aí. Dá um chocolatinho depois pra ela. Pode deixar. Cara, muito legal. E você falou que você é formado, então, em fisioterapia, certo? E trabalha voluntariamente com refugiados. Conta pra gente, assim, um pouquinho, como que... Faz uma apresentação breve assim, do seu trabalho, como que você, sendo fisioterapeuta, resolveu trabalhar com refugiados em uma área de ensino de português, é isso mesmo? Que daí a gente já puxa essa pergunta e a gente já passa para a Carol também. Então, vamos lá. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Por enquanto, em relação ao projeto Porta de Esperança, as iniciativas que nós temos no projeto ainda não casam muito bem, né, a minha profissão com o que está sendo realizado. Mas também não é um impedimento, né? Na verdade, então, o projeto Porta de Esperança tem como público-alvo pessoas que vieram de outros países para a região aqui para o Brasil e para a região de Londrina, né? Por algum motivo migraram para cá, ou buscando refúgio, né? Como refugiados, e nós buscamos, né? Amparar e favorecer a integração dessas pessoas aqui em nossa cidade, em nossa comunidade, né? Então, no começo, né? No primeiro momento, assim, do projeto, a gente começou, então, com o ensino de português como língua de acolhimento. E, na verdade, foi uma resposta a um chamado, né? A uma demanda que a gente identificou, que Deus fez, né? O meu coração queimar em relação ao que estava acontecendo quanto à questão dos imigrantes, a questão dos refugiados. E como a primeira iniciativa para a gente começar a interagir com essas pessoas, a gente foi para a questão de ensinar português como língua de acolhimento. Então, a gente fez isso por algum tempo, a gente fez por um pouquinho. A princípio, ia ser a nossa principal intervenção, a gente ia insistir com isso. A nossa equipe era formada por facilitadores da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. E o engraçado é que não tinha nenhum professor na equipe de facilitadores, mas ainda assim, todos toparam a ideia. Nós contamos com a ajuda de um pastor, um professor, né, o Maurício, que realizava esse trabalho na Caritas. Ele nos ajudou a bolarmos aulas e, voluntariamente, na iniciativa mesmo, nós abrimos um curso e começamos a oferecer em parceria com o Instituto Esperança, ajudados pelo Instituto Esperança, a gente começou a oferecer para imigrantes e refugiados, né? Mas agora, por conta da pandemia, na verdade, desde o ano passado, né, que iniciou essa necessidade de afastamento social, né, as aulas foram interrompidas. E isso trouxe muitos desafios para o projeto e a gente precisou se reinventar como projeto. E a gente começou a contemplar mais essa questão da integração econômica dessas pessoas que a gente estava acompanhando. E hoje em dia o projeto é em relação a isso, a gente tenta oferecer um amparo espiritual e emocional para essas pessoas, e a nossa principal intervenção na prática, assim, além do amparo, né, além de acompanhar, é a integração econômica, tentando favorecer o acesso dessas pessoas a oportunidades de trabalho, e ajudá-las a realmente conseguir essas vagas de emprego, essas oportunidades para serem integrados economicamente na nossa região, na nossa cidade, perto da nossa comunidade, e assim levarem uma vida mais digna, né, onde eles se encontram. Então, o projeto hoje é isso, né? Sensacional. A gente trabalha com integração econômica. Vitinho, então... de que nações
de que nações esses refugiados vêm, em linha geral, e qual o idioma deles, qual o grau de dificuldade que vocês têm encontrado? Sim. Bom, para essa região, né, norte do Paraná, tem vindo pessoas de diferentes nacionalidades, entre elas haitianos, venezuelanos, pessoas de países da África, né, também pessoas de países do Oriente Médio. Além dessas pessoas do Oriente Médio, vem principalmente pessoas da Venezuela, né, que entraram pelo norte do país, né, por Roraima, por aquela região que algum tempo atrás a gente ouviu falar que estava com um fluxo muito grande de pessoas, que estava tendo, que a região estava em crise humanitária pela grande quantidade de pessoas que estavam vindo da Venezuela, e o projeto atualmente está acompanhando mais, né, venezuelanos, né, então a grande maioria de pessoas que nós acompanhamos, interagimos, são da Venezuela. Há também famílias colombianas, na verdade uma família colombiana, e fora venezuelanos e colombianos, haitianos, né, a gente entra em contato com bastante haitianos. Sensacional, sensacional. Cara, a gente tem, assim, é engraçado que você falou, começou como uma forma de você alcançar através de aulas de português e com a pandemia veio, mudou, só que a base, que é o amparo, né, e é até curioso porque na nossa juventude, né, o amparo é uma coisa que está até no nosso DNA, no nosso nome, e você falou que o amparo, essa base está sempre presente, né, agora buscando colocação no mercado de trabalho, eu achei sensacional. Carolzinha, conta você um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você faz no CAA, conta pra gente. Bom, eu comecei lá no Instituto Esperança em agosto, né, contratada, né, eu já estava lá antes como voluntária, fazendo atendimentos, né, então, para explicar melhor, lá a gente tem os atendimentos, né, para comunidade cliente, a gente oferece aconselhamento, é feito por psicólogos voluntários, né, então ali agora eu estou coordenando, né, estou como coordenadora ali do CAA, então faço as triagens, né, quando chega alguém ali procurando atendimento, porque lá, como a gente tem uma estrutura, assim, de atendimento diferente de uma psicoterapia comum, né, que é um aconselhamento, então tem um tempo menor, né, o foco dos atendimentos é diferente, então casos graves não são atendidos lá, né, então se chega algum caso grave, a gente tenta encaminhar de alguma forma, e quando se encaixa ali, né, a triagem, anota os dados certinho e a pessoa entra para uma fila de espera. Aí, quando os voluntários, né, querem iniciar um novo atendimento, eu faço a ligação para eles, passo o novo caso e vou administrando isso, né, e além dos atendimentos em si, né, também vou atendendo alguns casos lá. Então, tem sido basicamente isso, assim, o dia a dia, né. Carol, quando você fala, assim, de caso grave, claro, não precisa entrar em detalhes, mas o que são casos graves e quando vocês encaminham exatamente para onde? Uhum. Casos graves, por exemplo, risco de suicídio, ou casos de psiquiatria mais grave mesmo, porque, vamos supor, às vezes uma síndrome do pânico. Se tiver num estágio muito alterado, a pessoa precisa de um atendimento logo, sabe? Não pode entrar numa fila de espera. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Não dá para, vamos ajudar, tal, mas não alcança, né? A gente tem as nossas limitações também. Então, a gente tem que, aí dentro disso, a gente tenta encaminhar. Os voluntários mesmo, eles têm as clínicas deles, né? Então, alguns a gente passa o contato para a pessoa, né, do psicólogo voluntário, e às vezes eles conseguem, às vezes, negociar um valor mais acessível, né, algo que a pessoa consiga fazer. Se a pessoa não tiver condição nenhuma, a gente também tenta encontrar algum profissional que consiga ofertar esse atendimento para a pessoa de forma gratuita. Tem as universidades também que oferecem atendimento gratuito. Então, a gente
geralmente a gente passa mais de um contato para a pessoa realmente, em algum lugar, ela vai encontrar essa ajuda que ela precisa, né? Então, acho que é isso. É como que você vê o seu serviço impactando? Qual que é o impacto do seu serviço, da sua forma, do seu trabalho, da sua profissão na vida dessas pessoas que estão sendo atendidas? Bom, além do o que a terapia em si acaba proporcionando, né, para uma pessoa, né, para quem às vezes porque muitos procuram ali por questões emocionais, às vezes questão de autoestima, conflitos no relacionamento. Então, o aconselhamento vai ajudando a pessoa a lidar melhor, a se sentir melhor, a encontrar, a se perceber de forma diferente, encontrar ali mesmo as ferramentas que ela mesma já tem, só que ela não percebe, para lidar com aquelas coisas, né? Então, tem isso, né, tipo, esse impacto que a própria terapia em si, né, já proporciona para uma pessoa, né, e acredito que ali, desde uma triagem, assim, a gente percebe que ajuda também muito, por mais que agora esteja sendo tudo por telefone, né, a gente tenta, de alguma forma, acolher a pessoa, porque ela, às vezes, só chega precisando falar e fala, sabe, a gente tem que deixar, porque muitas pessoas, às vezes, sozinhas, ou tá, tipo, com conflito com a pessoa com quem ela mora, tipo, ficando em casa o dia inteiro. Imagina a situação da pessoa nessas condições de pandemia, né? Tipo, precisa conversar. Então, ali, tipo, a gente conversa, a gente ouve, né? Acaba não sendo só uma triagem, mas tentar realmente abraçar a pessoa mesmo que de longe, né? E para ela, pelo menos, se acalmar e depois dar uma pontinha de esperança, né? Então, quando entra na fila, uma hora ela vai ser atendida, Deus quiser. Mas quando é encaminhada, ela também tem opções ali de ajuda, de apoio, né? Carol, uma pergunta só. Normalmente são pessoas de baixa renda, e quantas pessoas normalmente vocês atendem por semana, em média? Eu queria saber se tem lugar para mim também. Sou pessoal de baixa renda, né? E, olha, em média, por semana, a gente faz uns 8 atendimentos, pensando nos voluntários que estão atendendo. Acho que uns 8 por semana, né? Então, muito tem bom. 8 casos rolando. Sensacional, então, Carol. Muito legal. Vitinho, você pode falar um pouquinho sobre o impacto do seu serviço, tanto na sua profissão como nesse projeto especificamente, nas pessoas que são atendidas? Bom, falando em relação, você comentou sobre a minha profissão, em relação à fisioterapia. Bom, nós, fisioterapeutas, nós trabalhamos com movimento, né? E, geralmente, pacientes que buscam serviço de fisioterapia são pessoas que sofrem com alguma disfunção causada pela perda de movimento, né? E o nosso organismo é feito para se mover, né? Então, o impacto que a gente causa às vezes, em pequenas melhoras, com pequenos efeitos de tratamento, intervindo no movimento, contribuir para que a pessoa consiga resgatar, recuperar, né, as funções dela do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu atendo um paciente já com uma dor crônica em ombros, né? Ele tem muita dificuldade para movimentar o ombro e ele tem filhos pequenos, né? Então, a gente precisa preparar ele para ele conseguir pegar o filho dele no colo, né? O fato dele conseguir pegar o filho dele no colo, segurar, brincar com ele, é algo que é muito relevante, muito significativo para ele, né? E ele consegue fazer isso por meio do movimento, por meio da estabilidade do segmento corporal dele. Então, pela fisioterapia, trabalhando no movimento, a gente tenta fazer isso, né? Devolver a função por meio do movimento às pessoas, né? Em coisas significativas que vão ser para ela. Então, como segurar o filho pequeno, como conseguir brincar com o filho, né? Melhorando ali a queixa que sente
números, né? Então, a fisioterapia é assim, né? Essa é a beleza da fisioterapia. E enquanto ao projeto, né, como voluntário, junto a imigrantes, né? Imigrantes são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e assim, risco, né? Então, por exemplo, no Porta de Esperança, a gente tem essa iniciativa de integração econômica, e uma realidade que muitas pessoas que vêm para o Brasil encontram, ao buscarem oportunidades de trabalho, elas se deparam muito com a informalidade, né? Ou com subemprego, e às vezes essas pessoas podem acabar caindo na questão do trabalho escravo também, né? Então, fora isso, outras questões como essas pessoas serem aliciadas, né, pelo crime, pelo tráfico, por tráfico de pessoas, né, pela prostituição. Então, são pessoas em situação de risco, são pessoas sensibilizadas e pessoas vulnerabilizadas, né, que muitas vezes nós encontramos, passamos a interagir e acompanhar. Então, essa iniciativa de tentar oportunizar o acesso a melhores vagas de trabalho, que às vezes confiram uma renda mais digna para eles conseguirem levar a vida deles de uma maneira mais digna e justa, é bastante relevante, sabe? É quase como que uma solução para a questão do imigrante mais, assim, duradoura, mais significativa, sabe? É realmente conseguir integrar ele através do emprego, né? Esse acesso ao trabalho permite essa melhor integração da pessoa onde ela está, né? Então, e fora isso, né, a gente conseguir ajudar, então, essa pessoa que está sensibilizada e vulnerabilizada, o projeto, né, tentando ali amparar emocionalmente, amparar espiritualmente, caminhar junto, ajudando no que às vezes atrapalha eles a acessarem essas melhores oportunidades de trabalho. Acho que uma repercussão muito interessante é a esperança que a gente consegue transmitir para eles, né? Muitas vezes eles estão vindo para cá não é porque eles querem, né? É porque não dá para viver mais onde eles estão. Às vezes pode ser por até perseguição religiosa, né? Então, então eles se encontram bastante sensibilizados quando migram, né? Para um outro lugar, com outro idioma, outra cultura, né? Então, acho que uma repercussão interessante do projeto é a gente conseguir devolver esperança para eles. É por isso que o nome do projeto também é Porta de Esperança, né? A gente tem essa percepção, né, que por meio dessas iniciativas, essas pessoas podem ter esperança de novo. O Vitinho, esse pessoal que a gente tem visto nos semáforos, em algumas regiões da cidade, com faixa, às vezes até mãe com criança no colo, esses são os refugiados que poderiam ser encaminhados, por exemplo, para o Porta de Esperança. A pergunta é um sinal de desespero? Em segundo, a gente poderia dar, exemplo, o cartão, o telefone da Porta de Esperança para esse pessoal ser acolhido? Sim. O projeto Porta de Esperança, ele está acontecendo e tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, a gente não consegue, por exemplo, uma família venezuelana veio do norte para cá, passando por várias cidades, chegaram em Londrina, por exemplo, a gente não consegue arranjar uma casa, né? Eles têm acolhidos imediatamente, né? A gente não tem essa estrutura. Então, muitas vezes, pode ajudar encaminhando para alguns serviços que a própria Prefeitura de Londrina tem, ou às vezes que a Caritas tem, por meio da assistência social, e assim ajudar essas pessoas no primeiro momento, né? Então, a se acolherem em algum lugar, né? Receberem alguma assistência ali, como comida, como alguma peça de roupa, né? Daí o Porta de Esperança vai entrar, então, tentando integrar por meio do emprego, né? Então, se alguém se deparar, então, com alguma família, um semáforo, chegar, abordar, questionar se a intenção deles é ficar em Londrina, eles podem comunicar a respeito do nosso projeto, né, com essa perspectiva de tentar entregar por meio do trabalho, né. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente sempre começa com a coleta de informações, né. Então, a gente tenta coletar dados de identificação, dados sobre a família, a gente tenta
pegar informações a respeito de formação, profissão, experiências profissionais. Outra parte, né, dessa triagem que a gente realiza é a entrevista psicológica, que inclusive a Carol, ela está nos ajudando, né, também a Mariane, que também é psicóloga e é da célula dela, também está nos ajudando. Então, a gente tenta, a partir disso, criar um perfil, né, vocacional, e tendo isso em mãos, a gente tenta identificar o que está atrapalhando essa pessoa acessar uma melhor oportunidade de trabalho. Às vezes é falta de documentos, então a gente tenta ver isso. Às vezes é o problema com a língua, a gente tenta encaminhar para um curso de português, e conforme esses empecilhos vão sendo resolvidos, a gente vai buscando, né, em plataformas que exibem oportunidade de trabalho, oportunidades que vão fazer sentido para o perfil da pessoa. E a gente envia as informações, entra em contato com empregadores, a gente tenta acompanhar também quanto à entrevista, e nisso tentando integrar essas pessoas por meio do trabalho, né? Então, algo importante é destacar, então, o Porta de Esperança, ele vem também para somar com outras iniciativas que tem na região que acolhem essas pessoas que migraram para cá, né? Então, nós temos a Caritas, né, temos outras ONGs, né, outras entidades religiosas, então a gente também quer acrescentar junto a essas organizações, né, a gente não consegue, por enquanto, atender todas as demandas, nosso foco é a integração econômica, mas conforme as coisas vão progredindo, quem sabe a gente possa algum dia atender outras demandas também dessas pessoas. Legal. Muito sensacional os projetos que vocês têm feito. Acho que todo mundo, né, já viu algum imigrante na rua pedindo ajuda, como o Dani falou, do semáforo, e também todo mundo tem algum amigo ou amiga que precisa de ajuda psicológica e às vezes não consegue pagar, e a gente fica tentando ajudar. É muito massa saber que na nossa igreja a gente tem iniciativas e projetos sendo feitos, né, pela nossa galera para poder atender as pessoas, né? E eu queria saber agora de vocês, começando pela Carol, como que você enxerga e como você entende que isso reflete o reino de Deus, né? E o seu papel como filha de Deus, né? Como você enxerga isso? Você tem feito como psicólogo, seu trabalho como coordenadora, e o Vitinho, né, como fisioterapeuta e como coordenador do projeto Porta de Esperança, como vocês enxergam que tem refletido o reino de Deus? Eu vejo muito como uma forma de servir ao próximo, né? Então, isso não tem. Jesus fala, né, para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, né? É o segundo mandamento que ele fala, né? Então, acho que não tem como ver alguém passando uma dificuldade, tipo, ouvir alguém em sofrimento e não fazer nada, né? Não tem como ficar parado. Então, acho que desde esse acolhimento, tentar ajudar, tentar dar um suporte ali para a pessoa, né? Estar disposto a ouvi-lo é uma forma de demonstrar tipo, o amor de Deus também pela vida dela, né? Até o versículo tema, né? O lema ali do Instituto Esperança é nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não é algo que vem de mim, vem dele, né? Então, eu tenho que usar mesmo o conhecimento que ele me deu, as ferramentas que ele me deu para realmente ajudar as pessoas que ele traz ali para eu ajudar. Massa, muito bom. E você, Vitinho? Conta pra gente. Eu vou comentar primeiro, então, falando a respeito da fisioterapia, tem dois pontos de vista, né? Pela fisioterapia, né, percebi isso desde a faculdade, Deus falando ao meu coração, né? Que por meio do exercício dessa profissão, eu poderia assistir o enfermo no que ele precisa, né? E é o que de fato acontece, né? Então, vem pessoas com restrição de movimento, vem pessoas com dor, e creio que assistir essas pessoas nessas queixas que elas demonstram, né? Nessas demandas que elas apresentam, né?
é uma atitude de obediência, né? E um outro ponto de vista é que você exercendo a sua profissão com excelência, com a perspectiva que você também está fazendo aquilo, ao fazer para o enfermo, né, ao assistir o enfermo, você também está fazendo para Deus, né, como aparece naquele capítulo 25 de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, quando você faz a uma pessoa, inclusive a mais simples dela, é como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Então, quando você exerce seu trabalho com essa perspectiva, buscando a excelência, né? Às vezes, inclusive, entre os seus colegas de profissão, você pode ganhar o respeito daqueles que não são crentes. Você pode ganhar a admiração daqueles que ainda não creem em Jesus por algum motivo, né? Que ainda não foram alcançados. Então, pelo exercício da profissão, você pode ter esse papel relevante, né? E quanto ao Porta de Esperança, né, e o trabalho com migrantes, também eu percebo muito próximo disso que a Carol comentou, né? Você não consegue dissociar o amor pelas pessoas do amor de Deus, né? Então, nós fomos, então, primeiro amados por Deus, né? Quando amamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando amamos a Deus como nosso Pai, querendo ou não, a gente vai notar esse amor também extravasando, né? Alcançando as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é indissociável, né, o amor a Deus e o amor às pessoas, né? Se você diz que ama a Deus, mas despreza as pessoas, não as ajuda no que elas precisam, então é difícil crer que você realmente ama a Deus. Mas, se você ama a Deus, aos poucos você vai notar esse amor alcançando as pessoas que estão à sua volta. É indissociável, né? Deixa eu aproveitar, Camis, para fazer um comentário rápido aqui sobre essa pergunta tão importante que você fez para eles, sobre o fato de eles trabalharem e essa vocação refletir o reino, né? Mas eu quero, como pastor e amigo de vocês, eu vou dar esse testemunho a respeito de vocês 4, né? Porque a gente caminha junto há tanto tempo e vocês 4 fazem da profissão uma extensão do reino de Deus, né? Afinal de contas, vocês servem o Senhor enquanto estão trabalham enquanto servem, né? Especificamente a Carol e o Vitinho, na vocação que nós estamos entrevistando eles hoje, mas tanto a Carlos quanto o Lucas na área de comunicação, justamente para mostrar as oportunidades que a vida nos dá para a gente vivenciar o reino dentro do que a gente faz, né? Então, nós temos uma geração sendo formada aí, às vezes quer trabalhar nas mais diversas vocações, e na verdade aqui nenhum de vocês é missionário em tempo integral, é pastor em tempo integral, mas vocês fazem missão, vocês são pastores de vidas, exercendo a vocação que Deus deu a vocês. Então, esse pequeno parênteses aqui, para dar glórias a Deus pela nossa juventude, invadindo a sociedade, fazendo a diferença, implantando o reino e sendo relevante onde estão inseridos. Meu coração está aqui explodindo de alegria. Quero incentivar o nosso ouvinte aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, a realmente refletir sobre de que forma que a tua vocação, o teu trabalho, pode ser uma extensão do reino de Deus e de que forma você pode alcançar e abençoar vidas. Amém. Glória a Deus. Eu ia falar também, é muito nítido, né? A gente que caminha junto há tanto tempo, não ver o quanto vocês, né, transbordam a vida de Jesus e o amor de Jesus em tudo que vocês fazem, né? A Carol na decoração, e no trabalho, e o Vitinho nas células e com a galera, sempre acolhendo. Então, é muito massa poder caminhar de perto e ver tudo isso acontecendo, né? E eu queria saber também de vocês, se vocês fariam alguma coisa diferente nessa caminhada, né, até onde vocês chegaram. E o que vocês fariam de diferente, assim? O que vocês entendem dessa caminhada até hoje? Começando pelo Vitinho, né? Conta pra gente o que passa na sua cabeça sobre isso. Bom, eu não faria nada de diferente, não. Eu fiz escolhas, né? Então, eu percebo isso, que eu sou responsável pelas escolhas que eu fiz, mas as escolhas que foram, e decisões que foram tomadas, né, foram feitas com bastante oração, com bastante sinceridade na presença de Deus, e creio que Deus foi direcionando os passos, né? Alguns foram passos de fé, acho que alguns não, né? Acho que cada decisão é um passo de fé. Então, foram passos de fé que exigiam confiança, alguns que não foram fáceis de dar, mas desde a escolha do curso de
em fisioterapia, percebo que foi uma porta realmente que Deus abriu de um jeito bastante especial, com bastante carinho. Ao longo de toda a jornada ali, para me formar como fisioterapeuta, pós-graduação que eu fiz posteriormente, momento em que eu percebi que eu poderia contribuir com pessoas vulneráveis por conta de diáspora, migração, busca de refúgio, também foi algo que aconteceu com bastante sinceridade ali, em oração, na presença de Deus, e creio que Deus foi direcionando, foi oportunizando situações bastante interessantes para que esse trabalho também acontecesse, né? E também teve uns puxões de orelha aí no meio do caminho, né? Deus realmente chamando a atenção para o que é para ser feito, né? A vontade dele, né? Então, até nisso, foi com graça, foi com carinho, foi com amor. E, talvez algo que eu poderia comentar seria, talvez ter ficado menos ansioso e preocupado com as coisas. Talvez um pouquinho mais de confiança para aproveitar mais a jornada com o pai. Acho que teria sido interessante, porque essa jornada com Deus, essa jornada com o pai é muito importante, em favor do aperfeiçoamento do nosso caráter, do cumprimento do propósito dele em nós, e o propósito dele em nós sempre é bom, e ele é digno de toda a confiança, né? Massa demais. E você, Carol, você se arrepende de alguma coisa? Não mudaria nada. Acho que eu nem, se eu fosse pensar, não consigo pensar em nada assim que desse para mudar, porque Deus foi conduzindo desde lá da escolha do curso, né? Quando estudando para o vestibular, que antes eu falava que eu ia fazer farmácia, tipo, nada a ver, né? E aí, mas Deus usa muito a minha mãe, né, pra falar comigo. Então, um dia minha mãe chega e fala: Carol, você já pensou em psicologia? Deu, hã? Aí fui pesquisar sobre, né, tipo, ela só lançou. E aí, Deus foi confirmando, né? Deus foi me mostrando que era aquilo que ele me queria. No decorrer do curso, isso fez todo sentido para mim, né? Então, não me arrependo dessa escolha de jeito nenhum. Então, Deus foi conduzido desde aquela época. Aí, entrei para diaconia, acho que foi onde eu fui conhecendo melhor também, né? Esse trabalho social da igreja, né? Conhecer... Porque também foi ali, numa reunião da diaconia, que eu fui conhecer o Instituto Esperança, conhecer os atendimentos que aconteciam lá. E nessa reunião eu lembro certinho, tipo, que tava a Maristela e a Luana, que trabalhavam lá na época, e elas falando sobre, e na hora eu pensei, quando eu me formar, eu vou ser voluntária lá. E não deu outra, né? Tipo, me formei, tirei o CRP, e aí, assim que saiu, eu não tinha nem onde atender ainda. E o primeiro lugar que eu fui, vou ser voluntária no Instituto Esperança. Então, eu fui lá. Eu comecei minha carreira lá, né? Então, como voluntária. Meu primeiro paciente foi lá. Então, e é um amor que vai crescendo. E aí, a gente acaba conhecendo cada vez mais, né, a instituição, o trabalho que é feito, tudo... Gente, não sei, sempre que eu entro lá, tipo, eu realmente sinto o amor de Deus, né? Tipo, em cada detalhezinho, sabe? Cada trabalho que é feito é realmente de coração. E aí até que de repente, né, no ano passado, me chamaram lá para trabalhar. E aí, imagina, quase não feliz, né? Bem resolvidos, então. Glória a Deus. É muito lindo ver essa confiança mesmo, né, que Jesus gerou no coração de vocês através de todo esse processo. Então, eu queria pedir para vocês trazerem uma palavra rápida de encorajamento para quem está ouvindo a gente aqui e ainda não tomou, sabe, um passo ainda de confiança de escolher a profissão ou de começar um projeto. Tem ali no coração alguma coisa queimando. Dê uma palavra para essa galera, né, que às vezes pode estar com medo, e vocês que já estão aí na caminhada para encorajar. Muito bem. Vou tentar ser breve, mas na pergunta anterior eu comentei sobre puxões de orelhas, né, que
às vezes, carinhosamente, Deus nos dá para a gente recuperar o passo, né, no sentido que quer que nós caminhemos. Então, um desses puxões de orelha foi bem recente. Na verdade, no meio dessa pandemia, dessas restrições, dessas dificuldades que nós encontramos em ajudar pessoas nesse contexto de busca de refúgio, né, eu desanimei, né, eu fiquei bastante, assim, desanimado por não estar conseguindo ajudar, não estar conseguindo fazer as coisas, não estar vislumbrando nenhuma situação que poderia contribuir. E nisso o projeto parou, né? Parou um pouquinho, ficou em stand-by, assim, ficou um pouquinho parado. E nesse meio tempo, Deus falou comigo, né? Então, foi através de um texto do profeta Ageu, né? Que o profeta Ageu, ele foi usado para levar a mensagem de Deus para o povo de Israel quando eles tinham voltado do cativeiro sob as ordens, né, de Ciro para reconstruir o templo, né? E o povo, quando eles retornaram, eles não reconstruíram o templo. Eles até começaram, mas por conta de dificuldades que eles encontraram lá, oposição, eles pararam e a construção ficou um tempo parado. E veio uma crise, né? E nessa crise, uma crise econômica, né, eles plantavam e não colhiam, Deus levantou Ageu para falar para o povo porque aquela crise estava acontecendo, né, e aquela crise era Deus, né, e Deus chamou a atenção para o povo para eles voltarem a construir o templo, e eles temeram a palavra de Deus e obedeceram, né, e uma coisa muito interessante foi que no versículo 13 do capítulo 1 de Ageu, quando Ageu está entregando a palavra, Deus fala assim, né, enquanto eles estivessem construindo um templo, que ele diz assim, eu estarei com vocês, eu, Senhor, falei, né, e isso é muito parecido com algo que Jesus disse depois que ele ressuscitou, se encontrou com seus discípulos e ia ascender aos céus, né, ele também entregou uma tarefa para os discípulos dele, né, que a gente lê lá, no final de Mateus, né, se eu não me engano, no capítulo 28. E a tarefa que Jesus deu aos seus discípulos foi deles irem até as pessoas, irem até os povos e fazerem dessas pessoas discípulos de Jesus, né, batizarem essas pessoas, né, ensinarem tudo que Jesus ordenou. Então, nós, como discípulos, recebemos essa tarefa, né, e podemos realizar essa tarefa no meio das nossas profissões, no meio de um chamado especial, né, e da mesma maneira que Deus falou com o povo lá em Ageu, Jesus falou com seus discípulos, né, e ele disse, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né, e quando eu estava desanimado, eu percebi Deus falando isso comigo, né, para retomar mesmo o projeto, para realmente se dedicar ao projeto, que enquanto essas coisas aconteciam, ele estaria comigo. E uma mensagem de encorajamento é essa, né, que quando alguém se dedica a fazer aquilo que Deus direcionou ele a fazer, a presença de Deus está com ele. E eu creio que a presença de Deus conosco é o que mais nos encoraja a colocar a mão na massa, né? Amém. E cara, Fala, Deus. o legal disso aí tudo é que Deus falou com você em Ageu para você agir e você foi lá e agiu. Muito bom. Exatamente. Ai, meu Deus, tinha que ter uma piada, não, Lucas? A gente estava caminhando bem. Carol, e você? Nos ajude depois dessa piada triste do Lucas. Eu diria para pessoa confiar em Deus, né? Confiar porque é Ele quem direciona, Ele sempre mostra o caminho. Às vezes Ele não mostra pra gente onde é a chegada, qual que é a chegada, né? Onde Ele quer chegar com as coisas, mas Ele mostra o caminho. Eu sempre me vem muito o texto de versículo 105 do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz para o caminho, eu posso não ver o final, mas enquanto eu vou caminhando, ele vai guiando, ele vai iluminando e vai mostrando o próximo passo, né? Às vezes mesmo assim vem o medo, vem
a preocupação, que nem até hoje não dá, hoje mesmo, claro, quando me chamaram para trabalhar no Instituto Esperança, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fico aqui, caramba, Deus, eu? Como assim? E até hoje, às vezes eu penso, Deus, tem certeza disso? Quem sou eu, né? Então, mas mesmo, ele vai guiando, ele vai direcionando, e no processo também ele vai capacitando, né? Então a gente tem que confiar que é ele quem faz e ele vai mostrar. Amém. Muito massa. Gente, então, para caminhar para o encerramento, a gente quer também ouvir uma palavra rápida do nosso pastor, né? Daniel, compartilha com a gente também, com a nossa galera, uma palavra de encorajamento, de esperança, para a gente encerrar nosso Ampicast. A esperança maior é justamente isso que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui falando de 4 jovens extremamente relevantes para a nossa geração. Todos vocês exercem suas profissões, suas vocações, e todos vocês têm uma história de liderança na igreja local. A história se faz fazendo, né? Tô lendo um livro do Mário Sérgio Cortella, muito interessante, né? Um filósofo londrinense. Por que fazemos o que fazemos, né? A questão, refletir sobre o propósito. E logo no início do livro, ele cita uma frase de um jornalista gaúcho que ficou conhecido como Barão de Tararé, e uma frase interessante que diz assim: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, né? Então, na verdade, diante da nossa trajetória como propósito de vida, a pergunta que a gente tem que fazer é essa: qual é a vida que a gente está levando? A história que a gente está deixando? Qual é o legado que fica depois da nossa passagem? Juventude passa, o Lucas já é casado, já tem filho, e vocês estão encaminhando para a vida adulta, e daqui a pouco vocês vão continuar seguindo a trajetória de vocês, mas hoje, todos vocês envolvidos com juventude, minha palavra de encorajamento é para quem está nos ouvindo, vendo nessa hora, é que coloque a mão na massa, comece fazendo algo simples, nenhum projeto começa grande, todo projeto começa simples, é uma oração voluntária, é uma visita, é um projeto ocasional, é um auxílio dentro das suas competências, dentro daquilo que você sabe fazer. Você não precisa fazer psicologia para trabalhar no Instituto Esperança, existem um monte de coisas que você pode fazer como voluntário, inclusive carregar a cesta básica, por exemplo, que é uma coisa muito simples, que também, volta e meia, né, a gente precisa. O pastor Pedro, inclusive, que é o pai da Camis, é todo responsável por essa área de missão integral da nossa igreja, e todo o projeto começa simples. Então, você que é jovem, adolescente, está procurando algo para fazer, nós temos 1 milhão de coisas, seja um discipulado, seja frequentar uma célula, participar presencialmente ou online dos nossos cultos, e se envolver diretamente nesses projetos tão relevantes como a Porta de Esperança e o próprio Instituto Esperança. Nós temos muito o que fazer. Nos procure, que certamente nós vamos dar uma opção, uma variedade de opções muito grande para você que é jovem adolescente, conseguir exercer o teu chamado e viver a integridade, a plenitude do propósito de Deus para a tua vida. É realmente o meu desejo para toda essa geração. Sensacional, galera. Olha, vou falar para vocês, hein? Esse rendeu, hein? Vocês curtiram? Faz um joinha assim, ó. Para quem tá só ouvindo, tá todo mundo fazendo joia. Pessoal, esse daqui é o Ampcast, o podcast da Juventude Amp. A gente vai lançar esse episódio e os próximos episódios no YouTube, assim desejamos, e também nas outras plataformas de streaming. Então fique ligado, já assina o nosso canal, já assina o canal da igreja se você tá por lá no YouTube, já coloca para seguir lá no Spotify ou no Deezer, qual seja que você estiver escutando, que a gente vai ter bastante coisa para falar. Beleza? Então até a próxima e nos vemos por aqui. Falou!